Se você entrou em um cinema ou abriu um serviço de streaming nos últimos anos, provavelmente notou uma tendência. Em qualquer lugar que você olhe, grande parte do conteúdo parece ser muito parecido. Franquias intermináveis que exploram até o último centavo. Filme de super-heróis medianos seguindo o mesmo padrão. Depois disso tem sequências, spin-offs e reboots das mesmas coisas que já vimos. E mesmo tendo muito mais investimento e mais tecnologia, simplesmente conseguem ser piores do que os originais. Acredito que esse sentimento seja mútuo, pois os filmes feitos em Hollywood mudaram radicalmente, mas não para melhor. E quando um filme consegue ser bom, inovador não chega aos pés dos antigos, pois o nível de criatividade é muito baixo, e a fórmula é sempre a mesma, tornando ou chato ou previsível. Mas como isso aconteceu? Será que é apenas uma coincidência ou existe uma razão para os estúdios não investirem em obras como antigamente? Olha, eu vou te mostrar que isso está ligado a uma grande indústria cinematográfica e como essa fórmula de fazer dinheiro mudou tudo. Mas a questão é até quando? Seja bem-vindo ao canal Efeito Finanças e eu sou o EF e eu vou te mostrar como as finanças podem mudar o rumo de uma geração. Agora se prepara e vamos para a história. Se você observar os filmes clássicos como Forrest Gump, Um Sonho de Liberdade ou Gênio Indomável e milhares de outros, eles têm algo em comum. Eles fazem parte da categoria dos filmes chamado de orçamento médio, e todos possuíam um orçamento entre 5 e 75 milhões de dólares. E esses filmes foram considerados meio termo na indústria, pois não eram pequenos, mas não foram feitos para se tornar um blockbuster, com um alto orçamento. E mesmo assim, eles conseguiram se tornar marcantes, mesmo tendo quase 3 décadas de seu lançamento. Algo mudou nos últimos 30 anos. Os filmes de orçamento médio pararam de se destacar por suas histórias, pois já não é uma boa forma de se ter retorno no curto prazo. Mas vamos entender através dos números como isso tudo mudou. Em 1990, um filme de orçamento médio custava cerca de 63 milhões de dólares e conseguiu um retorno modesto de 4 a 5 vezes mais. Um exemplo é o filme Forrest Gump, de 1994. Com um orçamento de 55 milhões, conseguiu arrecadar mais de 600 milhões e até hoje tem um lugar guardado nos melhores filmes já criados. Agora, em 2019, o valor médio subiu para 140 milhões de dólares para filmes considerados medianos, e eles não conseguem fazer 3 vezes esse valor. E para conseguir um orçamento mais robusto, de 300 a 400 milhões, é preciso ser um blockbuster. Mas o que hoje também não significa que será um sucesso, pois o mercado ficou saturado de grandes produções. E nos últimos anos vemos como os filmes de heróis da Marvel e da DC conseguiram ajudar nessa saturação, ou então os filmes de terror baseados no Invocaverso, pois a fórmula foi criada, agora é preciso sugar o máximo dela. Como resultado dessa saturação, os estúdios optaram por investir em franquias já existentes, ou algo que as pessoas já conhecem e que é popular, reduzindo assim o risco de fracasso. Mas a questão vai muito mais além disso, pois os estúdios descobriram que podem ganhar muito dinheiro com os filmes remakes, se aproveitando da nostalgia dos filmes antigos, como foi o caso do remake do filme Rei Leão. Ok, mas isso não explica porque os filmes de orçamento médio estão desaparecendo. Ok, olha, os estúdios de cinema estão se protegendo dos riscos e estão relutantes em tentar algo que não seja sucesso garantido, algo que já não existe mais, pois diferente dos anos 2000, quando o filme não era bem na bilheteria, ele se pagava através do aluguel de fitas VHS e DVDs, e através do boca a boca, o marketing gratuito era construído, e com o tempo, esses filmes se tornavam um clássico, como os mencionados acima. Isso era muito importante para os filmes de orçamento médio de alta qualidade, como foi o caso do filme Clube da Luta, que fracassou nas bilheterias, mas depois se tornou um clássico cult e gerou lucro quando foi lançado em DVD.
Mas agora, comparando com a situação atual, o cenário mudou totalmente. Hoje em dia, o risco financeiro é maior, pois um filme que custa 50 milhões, na verdade, custa o dobro com a divulgação de marketing. E para ter um lucro, é preciso fazer 2 vezes mais para se pagar. Agora, coloca um cenário onde as pessoas estão saturadas em ver filmes sem nada inovador, onde o boca a boca é muito mais acessível por causa da internet. Isso sem considerar também a pirataria, que atrapalha muito esse mercado. Agora junta isso sem ter a mesma forma de arrecadação de antigamente. A nova locadora são os serviços de streaming, como Netflix, Amazon Prime ou então HBO Max, dentre outros que estão surgindo. E os usuários não pagam pelo filme, mas sim pelo catálogo de filmes, e mesmo tendo um retorno considerável com as plataformas, não necessariamente vai ser agradável à produtora. Teoricamente, os serviços de streaming podem compensar a receita perdida dos DVDs, mas na prática isso não acontece. Então acabam acontecendo menos incentivos na indústria para os filmes considerados medianos e muitos filmes de baixo orçamento, que antes iam direto para VHS ou DVD, já saem direto para as plataformas, o que ajuda as pessoas a se saturarem de conteúdo de baixa qualidade, e serviços como Netflix preferem investir em filmes apelativos e de baixo risco. E não preciso nem te dar 365 motivos de o porquê isso acontece. Considerando tudo que foi falado, qual seria o investimento mais certeiro? É exatamente isso que você imaginou: remakes, reboots, sequências e as franquias. Essa é uma das únicas formas que as grandes indústrias estão conseguindo enxergar uma saída, até precisar entrar em um novo ciclo. E no momento ideal é se manter nessa espiral de criação dos filmes mais genéricos possíveis, torcendo para ter algum lucro considerável, e chutando baixo, a dor da queda é menor ainda. A grande questão é se isso pode mudar, e a resposta é sim. Da mesma forma que a economia, a moda, a cultura muda, essas tendências de filme também vão mudar, e com o tempo os espectadores vão se cansar de assistir os filmes medianos e sem profundidade, e nisso os grandes estúdios serão forçados a começar com as novas ideias e a voltar a assumir os riscos. Agora vamos torcer que isso aconteça logo, pois o cenário não está bonito. E para quem acha que isso não vai acontecer, relaxa, pois essa tendência já aconteceu, como os filmes de faroeste nas décadas de 1960 ou nos anos 2000, com espíritos orientais e filmes baseados com zumbis. Então basta esperar um novo ciclo. E se você chegou até aqui, você já entendeu como as finanças movimentam a economia e mudam a sua vida. E não acho que isso é ruim, pois é assim que o avanço acontece. Então deixa sua curtida e se inscreve se for novo e me diz qual o seu gênero favorito de filme. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Agora fui!